Gente, imagina se por acidente você entra num guarda-roupa e sai em um mundo completamente diferente de tudo aquilo que você já viu. Onde você descobre que árvores conseguem ouvir, onde tem animais falantes, faunos e outros milhões de animais onde você nunca ouviu falar. E de brinde, você ainda descobre que nesse lugar chegou um mal que levou o inverno para sempre. E é sempre inverno e nunca Natal. Pois é, estamos falando do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo livro de Nárnia, seguindo aí as ordens cronológicas. E isso que eu falei no início do vídeo acontece com a protagonista Lúcia. Ela entra no guarda-roupa, descobre tudo isso na conversa com o Sr. Túlius e depois, mais à frente, com a conversa com os senhores castores, e tem o grande livro de Nárnia. Enfim, gente, antes de começar, né, a resenha da minha opinião, vamos fazer um apegado aí à história, porque a gente tem aí 4 protagonistas, que é a Lúcia, a Susana, o Pedro e o Edmundo, e eles vão para casa de um tutor por causa da Segunda Guerra. Então eles saem de Londres, vão pro interior por causa da Segunda Guerra, e aí eles acham o guarda-roupa. O guarda-roupa. E para quem leu Sobrinho do Mago, sabe que o protagonista Sobrinho do Mago fez o guarda-roupa com a madeira da árvore do fruto que veio de Nárnia. Então assim, gente, tudo se interligando. Isso é bom de ler em ordem cronológica. Eu achei o livro, quando você lê, é como se fosse um abraço, gente, aquece o coração. Eu acho que pelo menos pra mim, né, pelo fato de ser muita nostalgia, porque eu amo muito os filmes, era um dos meus filmes favoritos quando era criança, então tem esse sentimento atrelado 100%. Porém, o que deu errado pra mim, acho que um dos pontos negativos do livro é o fato dele não ser detalhado, dele ter a profundidade de um pires, muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês, a parte da guerra, que a gente tem no filme, mas não tem no livro. O autor ele não detalha a parte da guerra, ele só detalha quando a Susana e a Lúcia chegam lá, depois que a luta acabou, no caso, com a Aslan, depois dos acontecimentos da Mesa de Pedra. Então, assim, gente, a adaptação de Nárnia conseguiu que quase nenhuma adaptação consegue, né? Ser mais aprofundado que o livro. Ou não também, né? Porque os dois também têm a mesma profundidade às vezes. Gente, a adaptação só acrescentou a cena da luta. Mas assim, os dois têm a profundidade de um pires. Tirando isso, o ponto alto do livro pra mim foi os acontecimentos da Mesa de Pedra. Eu sei assim que eu chorei assistindo o filme, chorei lendo o livro, é muito triste o jeito que eles tratam Aslan e tudo mais, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar, tá? Tal qual como Jesus, afinal Aslan é Jesus, mas assim, é muito triste. Eu acho a escrita do autor muito boa, o único problema realmente é a falta de detalhamento, porque, gente, as páginas são muito curtas, são 100 e poucas páginas de história. Eu acho que às vezes não dá pra ornar muito bem o pensamento com 100 e poucas páginas, sabe? Outro ponto positivo também que eu gostei muito da história é que o livro é dividido em povos, tá? Cada capítulo assim, é dividido em povos, assim, porque a gente tem a visão da Lúcia, depois a visão do Edmundo, aí tem a visão dos 4 irmãos, depois a visão ali eles não... Tipo, a história, eles não narram, né? Não é um narrador que participa, que não é um narrador, tipo, o protagonista não é um narrador da história, eu esqueci como se chama isso, mas o narrador, ele participa da história, né? O autor, ele participa da história. Então, assim, esses pontos de vista que eu tô dizendo é da história, entendeu? Tem a parte em que a Lúcia vai sozinha, tem a parte em que o Edmundo tá conversando com a feiticeira branca, e depois o outro capítulo já é os outros 3 irmãos indo em direção a Aslan. Eu tô querendo dizer nesse sentido, tá? Eu gostei bastante porque deixa a história mais dinâmica, na minha opinião,
E aí, né, tem o nosso fatídico Edmundo, que basicamente, gente, Nárnia também é sobre perdão, além de toda a fantasia. E o perdão, né, dos irmãos e tal, ele é muito babaquinha no início, gente, meu Deus, eu não lembrava o quanto ele era babaquinha no início, principalmente com a Lúcia, dá muita dó. Mas assim, como eu falei, como o livro tem a profundidade de um Pires, o arco de redenção dele também eu não achei muito bem escrito, né, mas aí você consegue dar uma interpretada, e aí você consegue ver que ele realmente se arrependeu. Quando o Aslan salva ele da feiticeira, né? Nossa, dá muita dó que a feiticeira amarra ele e faz ele andar na neve, dá muita dó. E aí dá pra ver que ele realmente se arrependeu e Aslan salvou ele e tal, conversou com ele. Dá pra você ver, porque, como eu já falei, a escrita do autor é muito boa, mas realmente me incomoda não ter esse aprofundamento, sabe, na história, porque é uma história muito boa, gente. Eu queria ver mais, né? Eu queria ver mais. E aí, tem também, deixa eu ver o que mais, além, né, já falei que não detalha guerra, eu fiquei super chateada por não ter detalhado. Sim, gente, Papai Noel, Papai Noel aparece nessa história, e eu não lembrava, mas ele aparece também no filme, e eu não lembrava desse paradoxo. Paradoxo? Eita, gente, eu tô falando muitas palavras hoje, meu Deus. Mas é porque, tipo assim, tá, eu sei que o Papai Noel é baseado num santo, então, tipo, faz sentido, mas eu não lembrava. Aí, quando ele apareceu, eu fiquei assim, Papai Noel em Nárnia? Oxi, entendeu? Aí ele dá os presentes, né? Que nesse momento só tá os 3 irmãos, o Pedro, a Susana e a Lúcia. E aí ele dá pro Pedro a espada de Aslan, dá pra Susana o arco e flecha e dá pra Lúcia o suco da fruta lá do primeiro livro, gente. Olha, pegando as informações. E aí, né? Tudo babadeiro. Demais. Ai, gente, eu amo ler em ordem cronológica, porque você pega umas coisas que você não pegaria não lendo. Mas acho que também é porque, tipo assim, O Sobrinho do Mago é só o 7º livro, então daqui que você... E esse é o primeiro, então daqui que você lesse, né? Nem ia lembrar dessas coisas tão pequenas e mínimas. Bom, pra mim, esse livro tá em 3 estrelas, ele tá em um bom. Se não tivesse esse sentimento de nostalgia, esse sentimento de, nossa, de aquecer o coração, seria 2. Ele ia lá para um ruim, justamente por causa dessa falta de detalhamento que me incomoda. Juro pra vocês, gente. Assim, o livro é bom, a história é boa, mas a falta de detalhamento é assim, é muito difícil. Muito difícil. E o que mais eu tenho pra falar sobre... Enfim, eu acho que é isso, gente. Com certeza, quando eu estiver editando o vídeo, eu vou lembrar de muitas mais coisas que eu tinha pra falar e não falei. Mas, além disso, também tem o fato, né, de que eu acho que seria um bom livro para pessoas que estão começando a ler agora, por não ser uma fantasia tão densa, tão pesada, sabe? Porque tem fantasias assim, gente, que você fica assim, cara, meu Deus, como esse autor pensou em tudo isso, né? Então, pra quem gosta também dos filmes e tal... lembrei o que eu ia falar. Eu acho que a experiência também é melhor porque eu já tinha assistido os filmes, então eu já tinha muita noção de personalidade, desses babados, dessas coisas, porque assim, o livro é realmente muito fácil, é muito rápido de ler e você acha que você não consegue absorver tanta coisa. Então eu acho que se eu não tivesse assistido o filme e eu lesse primeiro, eu ia contestar que sim, a história era boa, mas assim, esse babado de não ter muita coisa me irrita profundamente. Mas enfim, voltando a outro assunto, eu realmente recomendo esse livro pra quem tá começando a ler, porque eu acho que é bem viável. E pra quem também gosta das Crônicas de Nárnia, que só assistiu os filmes, eu recomendo muito, porque, gente, são 7 livros das Crônicas de Nárnia. Então, assim, recomendo muito vocês lerem, e não é muito longo, né? Enfim. Bom, eu acho que o vídeo ficou muito mais curto. Eu acho que não vai dar nem 6 minutos de vídeo, gente, quando eu for editar esse vídeo aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado a resenha também do Sobrinho do Mago aqui em cima, pra vocês também assistirem. E última coisa, gente, que eu lembrei agora, do nada. No filme,
Se eu achar a foto no Pinterest, eu boto aqui. No filme tem um guarda-roupa, obviamente, que eu já falei que quem tinha feito esse guarda-roupa era o protagonista de Sobrinho do Mago, que, né, levou a maçã pra mãe, e aí dessa maçã ele plantou e cresceu a árvore, dessa madeira dessa árvore ele fez o guarda-roupa. E aí no filme, gente, pra meio que homenagear isso, o guarda-roupa ele é todo talhado com a história do filme não, com a história do livro de Sobrinho do Mago. Então vai ter os anéis, vai ter a feiticeira, vai ter o começo da criação de Nárnia. Então eu achei muito doido, porque quando você assiste o livro, mas não tem noção de Sobrinho do Mago, você nunca leu Sobrinho do Mago, você nem percebe que aquilo ali é história, você nem percebe o que tá talhado ali. Então eu acho isso muito legal do filme também, então eu espero que o filme da Netflix traga mais aprofundamento pra história, mais coisa, né? E também traga aí esses pontos, assim, pequenos que pra mim fazem totalmente a diferença. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez é sério, hein? É a conclusão do filme. Jesus de Nazaré, eu tô errando tanta palavra, meu Deus. Essa é a conclusão do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e comenta o que você acha das Crônicas de Nárnia, do filme, do livro. Comenta aqui que eu quero saber tudo. Um beijo e até a próxima!